tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, tudo bem? Meu nome é César, esse é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre literatura. Hoje eu vou falar sobre o humanismo, que foi o período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Então, tem o Renascimento pega uma parte do período do humanismo e também uma parte do classicismo. Então, o período do Renascimento, ele pega o humanismo, tanto o humanismo como também o classicismo. Pega os dois períodos. O Renascimento pega o humanismo e o classicismo. E a Idade Média, ela entrou em decadência, vou explicar por quê. O trovadorismo entrou em decadência na Idade Média. Os fatores históricos, o contexto histórico, os fatores históricos, os acontecimentos históricos que causaram a queda do trovadorismo e também os outros acontecimentos e também os acontecimentos que motivaram, que deram origem ao humanismo, que causaram o humanismo. Então se inscreva no canal, tá? Deixe a opinião de vocês, compartilhe e que sempre eu vou trazer novidades aqui para vocês, tá? Então vamos começar com o humanismo. O humanismo significa o antropocentrismo, que se contrapõe, contrário ao teocentrismo da Idade Média, que acreditava que Deus é o centro do universo. O humanismo já é o contrário. Enquanto a Idade Média tinha preocupação espiritual, o humanismo tinha uma preocupação mais material. E a crença de que não é o Deus o centro do universo, e sim o homem. O homem é o centro do universo. Ele passará a preocupar consigo mesmo, com suas preocupações, suas próprias coisas, com seus próprios pensamentos, com suas próprias ideias. E é um período de mudanças, né, do que ocorreu no mundo. E o humanismo, ele se preocupa mais, o nome já diz, né? O humanismo se preocupa mais com o homem como centro do universo. Antigamente acreditava-se que o homem é o centro do universo, porque ele acreditava que somente o planeta Terra existe vida inteligente. Então, por muito tempo, por muitos anos, acreditava-se, tinha essa crença de que o nosso planeta, o planeta Terra, o nosso planeta é o único planeta do universo que tem vida. Quem já viu meu vídeo que eu falei sobre as vidas extraterrestres, vidas em outros planetas, vai entender que não é bem assim. Que essa crença é uma crença antiga, de que pensava-se que o homem é o centro do universo, que somente o planeta Terra que tem vida inteligente. E a vida inteligente só existe no planeta Terra. A vida humana, a civilização humana, a vida humana, a vida inteligente só existe no planeta Terra. Mas recentemente foram descobertas provas de que existem vidas inteligentes em outros planetas. Então o homem não é assim tão centro do universo assim. Mas eu vou explicar sobre esse período aí, que é um período cultural daquela época. Mas acredita-se que hoje já está comprovado de que não é o planeta Terra o único planeta do universo que existe vida inteligente. Existem sim outros planetas do universo que existe vida inteligente, que tem vida inteligente, assim como a nossa. Então, de acordo com cada planeta, as vidas inteligentes, os seres extraterrestres que moram nesses planetas, que habitam esses planetas, eles podem ter características diferentes, eles podem ter formas e aparências diferentes. Então, isso de acordo com a característica de cada planeta. Se um planeta é rochoso, sólido ou rochoso, a forma e a aparência dos extraterrestres que moram nesse planeta seria de uma aparência mais dura, mais pesada, mais dura. E se o planeta é mais gasoso, tem uma característica mais gasosa, a forma e a aparência desses seres extraterrestres que moram nesse planeta, que vivem nesse planeta, seriam mais suaves, leves, de formas fluídicas, seriam de uma aparência mais leve, mais suave, mais diferente, quase etéreo, assim. Então, de acordo com o planeta, os seres extraterrestres desses planetas, que vivem nesses planetas, têm uma forma diferente. Então, assim como os peixes que vivem no mar
e que nadam nas águas do mar, e as aves que voam no céu, os planetas, os seres que vivem nesses planetas, as vidas que existem nesses planetas e as vidas inteligentes que vivem nesses planetas têm a característica de acordo com cada planeta. Então isso depende de cada planeta. Nosso planeta Terra, nós temos essa forma humana que todos conhecem, essa forma humana que é a forma que todo mundo conhece. Então é a forma humana, e a civilização humana surgiu muito tempo atrás, e a raça humana criou a civilização humana. Isso está na história, né, da evolução, né, de que o homem veio do macaco, o macaco evoluiu para o homem, e foi uma evolução, né, uma evolução. Então no universo tudo é evolução. Assim como a literatura também tem a evolução. Então o período do humanismo é a evolução da Idade Média para o Renascimento. É o período que faz a transição da Idade Média para o Renascimento. O Renascimento é um período muito importante que fez as pessoas pensarem e terem pensamentos diferentes, ideias diferentes sobre o universo e tudo que existe no mundo. Então, eu vou explicar as características do humanismo, porque a Idade Média entrou em decadência, essa crença acabou de que Deus é o centro do universo, e sim, um homem é o centro do universo. As cantigas de amigos, as cantigas amorosas, elas entraram em decadência, as cantigas, assim como as novelas de cavalaria que também entraram em decadência. E surgiu, lá em Portugal, surgiu um novo tipo de literatura. Então surgiu as crônicas de Fernão Lopes, que ele foi nomeado para ser um cronista mor, né, da Torre do Tombo, né? E isso inaugurou o humanismo. Então as crônicas, principalmente as crônicas de Fernão Lopes, lá em Portugal, foram importantes no período do humanismo, que também inaugurou esse período do humanismo. E também o teatro de Gil Vicente. O teatro de Gil Vicente apresentava as características humanas, os comportamentos humanos. Ele mostrava muito os comportamentos humanos. As peças de teatro de Gil Vicente se preocupavam muito com as questões morais do ser humano, o comportamento do ser humano, as atitudes do ser humano, as ações do ser humano, se o ser humano agiu de forma certa ou de forma errada. Tinha assim um cunho mais psicológico, mas se preocupava muito com o comportamento humano, com o comportamento dos seres humanos, com as ações dos seres humanos, a relação dos seres humanos, a relação do ser humano com outras pessoas em sociedade, e as ações do ser humano na sociedade e com outras pessoas. Então a relação do ser humano com outras pessoas, com as situações, várias situações que aparecem, o comportamento. Então o teatro de Vicente fazia essa análise do comportamento do ser humano e a crítica desse comportamento, se ele agia de forma errada. Então eu mostrava mais os defeitos. Você agiu de forma errada e está errado, isso aí mostrava mais os defeitos do ser humano. Então, os motivos que causaram, aqui eu vou ler um pouco aqui, o surgimento do humanismo. Então, são vários fatores históricos que determinaram esse novo movimento. O sistema feudal passa a dar lugar à economia mercantilista. Então, acabou o sistema feudal e entrou a economia mercantilista. A ascensão da burguesia e o desenvolvimento do comércio possibilitaram o florescimento da ciência e das artes. O surgimento das cidades permite um novo tipo de vida que se contrapõe à submissão do trabalhador no feudo. O início das grandes navegações amplia os limites do mundo e permite a troca de informações. A invenção de Gutenberg, que imprimiu a Bíblia e outras obras clássicas, divulga um conhecimento até então restrito aos mosteiros. A Igreja Católica tem seu prestígio seriamente abalado com o duplo papado, e o de Roma e o de Avignon. A centralização do poder e da autoridade nas mãos dos reis e imperadores é apoiada pela burguesia crescente. E assim, ao consolidar-se o humanismo, o homem começa a encontrar em si mesmo e no universo
que o circunda, a explicação para suas angústias e também a inspiração para cantar a vida, tanto em verso e em prosa. Então, esse é o contexto histórico que motivou, que causou o surgimento do humanismo. E as características, quais são as características do humanismo? Como é um movimento contrário ao trovadorismo, no humanismo existe a separação da música. Lembra que eu falei que a música e a escrita estavam juntas na poesia? Então existe a separação da música na poesia. Então a poesia passa a ser mais escrita, tá? Tem uma separação mais acentuada da música na poesia. Na poesia tem pouca musicalidade. Então existe a separação da música e da prosa na música, né? na poesia. São separadas a música da escrita. Predomínio da lírica sobre a sátira. Então, no poema, na poesia, que tinha preocupação mais com conteúdos mais sobre a lírica, né? Não existia muita sátira. Era mais preocupação mais com um poema mesmo do que com questões de crítica social, de sátira, né? E você ficava mais nas prosas, as críticas sociais do comportamento humano. A poesia amorosa, ela tinha mais um toque especial na poesia amorosa. Então, existia sim a poesia amorosa no período do humanismo, só que essa poesia amorosa era mais sensual, tinha mais sensualidade na poesia amorosa, tá? Tinha mais características de sensualidade na poesia amorosa. Então, um interesse também ao ser humano, havia um grande interesse pelo ser humano e a crítica do seu comportamento, né, do comportamento do ser humano. A valorização da historiografia na forma de crônica, tem uma crônica. Então, crônica em grego, crono significa tempo. Então, os cronistas antigamente eram historiadores. Então, o historiador que nós conhecemos hoje, antigamente era conhecido como cronista. Hoje, a crônica é conhecida como escritor de acontecimentos atuais, de fatos atuais, da cultura atual, de um determinado lugar, na época presente. Mas, antigamente, cronista era o historiador, o escritor que escrevia, contava histórias do passado, acontecimentos do passado, coisas que aconteceram no passado, fatos que aconteceram no passado. E a pessoa que escrevia esses fatos que aconteceram no passado era o cronista. Tá? Então, as crônicas tinham mais sobre acontecimentos históricos do passado. Então, a valorização do teatro com as obras de Gil Vicente, com as peças de teatro de Gil Vicente, que fazia crítica ao comportamento humano, né, análise do comportamento humano, e o ensinamento de questões morais, né, de comportamento. Havia também, assim como as fábulas, né, que tem uma história e no final da história os animais conversam entre si e tem um acontecimento na história, e no fim da história o fabulista escreve no final, né, no fim da história tem a lição de moral, que diz assim: você não deve fazer isso, se você fizer isso vai acontecer isso. Então tinha mais preocupações morais, né, como na fábula, né, que tem uma lição de moral, assim. Então as obras dessa época também tinham isso. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é o período do humanismo, que explica como surgiu os acontecimentos da época e faz a transição da Idade Média para o Renascimento. As características, essas são as características desse período, e os autores foram esses que apresentei, e as suas obras foram essas, né? Então, a cultura da época era dessa forma. Então, a preocupação mais com o ser humano mesmo, né? Então, o humanismo tinha preocupação mais com o ser humano.
Então é isso aí.